Na última madrugada, em um dos meus estudos, esse canal me chamou muita atenção. Ele se chama Napoleon Hill e está se destacando muito ultimamente. Esse canal faturou cerca de 6 a 16 mil dólares nos últimos 28 dias. Pode ser até mais do que isso, mas na média de 13 mil dólares, em um mês eles fizeram 73 mil reais. O mais interessante é que eles têm poucos vídeos e pouco tempo de canal, e em menos de 2 meses eles conseguiram mais de 120 mil inscritos. Observando o canal deles, eu percebi então que os vídeos mais vistos têm centenas de milhares de visualizações, e o vídeo mais famoso tem quase 3 milhões de visualizações, e tudo isso em menos de 2 meses. E se tu tá te perguntando qual é o segredo desse canal, eles praticamente produzem vídeos motivacionais e de autodesenvolvimento. A diferença aqui é que, ao contrário dos canais do tipo, esse aqui cria conteúdos inspirados nas filosofias do Napoleon Hill, especialmente nas suas obras clássicas. Outro ponto interessante é que eles apresentam os vídeos com uma voz que imita a fala tradicional do próprio Napoleon Hill, mesclando ensinamentos antigos com uma narrativa moderna, algo que claramente conquistou o público atual. E se você acha que isso foi apenas sorte, um segundo canal, com apenas 3 semanas de atividade e usando uma estratégia semelhante, já acumulou cerca de 43 mil inscritos. Esse nicho está explodindo agora, e não tem momento melhor para começar. Mas é super importante lembrar que não basta só postar um único vídeo e esperar ele fazer milagres. O primeiro canal, em apenas um mês, já publicou quase 50 vídeos, enquanto o segundo canal, 34. Felizmente, esse estilo de conteúdo é simples de produzir, dá para criar um vídeo inteiro em menos de meia hora, seguindo alguns passos simples. O melhor de tudo é que você não precisa ser um especialista em desenvolvimento pessoal ou conhecer profundamente as obras de Napoleon Hill. E quanto à produção com direitos autorais, sem problemas. Esses vídeos se inspiram nas ideias dele, mas não reproduzem diretamente os seus livros ou palestras. E para facilitar, eu vou te mostrar todo o processo de criar o seu canal Dark, desde a escolha de temas, criação de roteiro, produção e narração, até onde encontrar todos os recursos necessários para editar os seus vídeos. Também vou te ensinar a fazer miniaturas eficazes como o desses canais. Antes de começar, eu preparei um documento do Google com todos os prompts e material usado nesse vídeo, e uma pasta também com alguns bônus. E você encontra tudo isso no link do nosso Telegram ou WhatsApp, e vai ficar tudo gratuitamente. E se esse vídeo aqui te ajudar, não se esquece de deixar o like, um comentário se tiver alguma dúvida e se inscrever. Eu vou responder todo mundo. Para você ter uma ideia do que a gente vai criar aqui, eu vou deixar um exemplo passando de um vídeo que eu fiz em menos de 20 minutos. No silêncio da madrugada, quando a cidade dorme e só o som do próprio pensamento ecoa, há uma pergunta que atravessa o peito como um raio. Por que tão poucos realmente vencem? Por que apenas uma pequena parcela da humanidade rompe as correntes invisíveis da mediocridade e alcança aquilo que todos dizem desejar? O primeiro passo é definir os temas dos vídeos. Você pode se inspirar nos assuntos abordados por esses canais, mas para facilitar eu preparei um prompt específico para isso. Acesse então o nosso documento e procura pelo título correspondente. Copie o prompt e cola na sua IA favorita, pode ser o DeepSeek, ChatGPT ou qualquer outro. E mesmo utilizando a versão grátis do ChatGPT, funciona muito bem para isso. Depois de colar o prompt, ajusta a quantidade de tópicos que deseja gerar. No meu exemplo eu pedi 15 temas. Se não gostar dos resultados, é só pedir para gerar de novo para ter mais opções. E o próximo passo é gerar o roteiro. E depois de escolher então o tema, vamos criar o roteiro com IA. Com o tema escolhido, é hora de criar o roteiro. Eu também preparei um prompt específico para criar isso. Tá lá no Google Doc. E antes de copiar, você precisa saber que os roteiros desses canais costumam ter de 4.000 palavras a 4.500 ou mais. Como a maioria dos geradores de texto não produz tudo de uma vez, eles geralmente tendem a criar de 1.000 a 1.200 palavras. O prompt já está dividido em blocos para facilitar a criação do roteiro completo. Ele divide o roteiro em partes de cerca de 1.200 palavras, o que facilita para a IA criar isso sem cortar nada. E se você quiser um roteiro mais curto, pode ajustar a contagem de palavras aqui no prompt. E quando estiver satisfeito, copie o prompt completo e cola no ChatGPT, depois rola até o final, encontra o marcador de posição e substitua pelo subnicho que você escolheu. Aperte Enter e aguarde o ChatGPT gerar a primeira parte do roteiro. É bem rapidinho, como você pode ver, a primeira parte já está pronta. É como ter centenas de escritores profissionais trabalhando para você 24 horas por dia.
E a melhor parte é que ele segue o estilo de narração perfeitamente, sem introduções entediantes ou frases genéricas. E para gerar a próxima parte do roteiro, simplesmente digite continue e aperte Enter. Em seguida, espere o ChatGPT gerar a segunda parte do roteiro. Repita isso até o roteiro estar completo e lembre-se que o número de partes que a IA vai dividir o roteiro depende do tópico e da contagem mínima de palavras que você especificou no prompt. O padrão deve dividir o vídeo em 4 ou mais partes. Agora, quando o roteiro já estiver pronto, agora é hora de criar a nossa narração profissional. E no lugar de você escolher qualquer narração de IA por aí, algo genérico, esse nicho aqui é um pouco diferente, então você vai ter que tomar uma atitude diferente. Em vez de procurar na biblioteca de vozes algo genérico ou algo que você gosta, você vai usar uma voz específica para esse nicho. Essa etapa é crucial para esse nicho, então você precisa prestar bastante atenção. A gente precisa que a narração seja feita pela mesma voz do Napoleon Hill. Isso significa que você vai ter que criar a voz manualmente. E para isso, tu vai precisar de algumas amostras de voz. E eu vou deixar elas separadas lá na nossa comunidade gratuita. Então nessa pasta vai ter as vozes que eu te disse e a gente vai usar elas no próximo passo. Então dentro da pasta vão ter 3 amostras de vozes para você usar. Então baixa essas vozes, clica em adicionar nova voz e aqui vai ter um segredo. Tem 2 opções que tu pode usar. A que produz o melhor resultado é a clonagem de voz profissional. Tu vai precisar então de uma amostra de 40 minutos que você baixou da pasta de recursos, mas eu não recomendo isso, pois tem um pequeno problema no final, onde eles pedem para que você leia algo na tela na mesma voz da gravação. Então existem algumas alternativas, mas honestamente é muito trabalho para valer a pena, especialmente porque a opção de clonagem de voz instantânea já faz um bom trabalho. Então é só selecionar essa opção e carregar a amostra que eu deixei separado. Deixe as informações padrões e clique em próximo, para iniciar o processo de clonagem. Normalmente leva 1 a 2 minutos, e quando terminar, preencha os detalhes necessários e salva a voz. Depois disso, você clica no botão de selecionar a sua voz na lista. Finalmente, você cola o roteiro aqui e clica em gerar. Se estiver muito lento ou se você quiser fazer algumas alterações, pode ficar à vontade para mudar os filtros e deixar da forma que você quiser. Se você não tem o plano pago, sem problemas. Dá para fazer isso utilizando as vozes que já tem no plano gratuito. Então é só copiar parte por parte do nosso roteiro. Vai para Eleven Labs e seleciona aqui, ó, texto para fala. Aqui vocês vão colar, então, a primeira parte. E escolher uma voz que combine, então, com o nosso tema. Eu vou escolher essa aqui, então, porque eu achei que vai combinar. E depois de escolher, então, a voz, a gente vai clicar aqui em gerar. Então, alguns segundos já vai estar gerando a nossa narração profissional. No silêncio da madrugada. Olha só como ficou legal. Então, assim que terminar de gerar, eu vou clicar aqui em baixar. Já começou a baixar, então, a primeira parte. E eu vou fazer isso com o restante do nosso roteiro, parte por parte, até terminar tudo. Deixar separado em uma pasta e depois exportar lá para o CapCut. Agora que a narração já está completa, o próximo passo é começar a editar o vídeo. Mas antes disso, precisamos encontrar uma imagem do palestrante. Vai para o Google e pesquisa por Napoleon Hill. Olhe os resultados e escolha uma que você gosta. Você pode usar uma imagem dele mais jovem, mas o canal que a gente está modelando usa uma imagem mais velha dele. Então fica à vontade para baixar uma que você gosta. No entanto, tenha em mente que a qualidade dessas imagens não vai estar muito boa, pois as fotos foram tiradas antes da tecnologia atual e infelizmente a IA não faz um bom trabalho criando as imagens do palestrante do zero, mesmo quando você usa uma imagem original de referência. Mas mesmo assim você pode melhorar as imagens existentes com o Canva. Então adiciona sua foto no Canva e seleciona a opção de Image Upscale. Clica em 4 vezes ou o máximo que tiver disponível aí para você e clica em otimizar. Você pode usar outras ferramentas, mas o Canva é o mais rápido e fácil de utilizar. Então eu já tenho instalado e eu vou usar mesmo o Canva. E depois disso você precisa remover o fundo da imagem. Então vamos continuar aqui no Canva mesmo e selecionar a opção removedor de fundo. Utilizando só o Canva a gente tem as 2 opções na mesma plataforma. Então não precisamos sair de um site para o outro. Depois de remover o fundo, então, vamos ter a nossa imagem com a qualidade boa. É rapidinho e a imagem do palestrante já fica com um fundo transparente e está pronta para usar. Citação introdutória. Antes de começarmos a editar, tem mais uma coisa que precisamos. A maioria dos vídeos começa com citações reais de Napoleon Hill, que são relevantes para o tópico. Então vai até o Google Doc e copie esse prompt e cole no ChatGPT, rola até o final. Remove esse espaço reservado e substitua pelo tópico que você selecionou. Depois clica em Enter e como você pode ver, o ChatGPT apresentou uma citação simples com o nome do autor, exatamente como ela pode ser encontrada.
A última parte não vai ser necessária, mas por enquanto abre o CapCut e editando tudo. Importe a narração e também qualquer outro arquivo que você vai usar. E nesse caso vai ser a imagem do palestrante. Então arrasta e solta a narração na linha do tempo. Tire um tempo e ouça a narração para remover qualquer pausa longa. E não se esquece de continuar ouvindo para garantir que você está removendo apenas o suficiente para que a narração ainda flua normalmente. Se você estiver utilizando um editor de vídeo premium, pode simplificar isso com apenas alguns cliques, mas por enquanto o CapCut de PC não tem essa função, então isso tem que ser feito manualmente. Pelo telefone é possível remover isso com um clique, mas ele corta demais e não deixa a fala natural, então vamos fazer isso manualmente. E quando terminar isso, o próximo passo é adicionar um fundo escuro. Você pode criar um fundo preto no Canva, ou se tiver no CapCut, clique em importar, depois em material, depois adiciona o fundo preto. Isso funciona perfeitamente. O único problema é que você não pode estendê-lo, já que é um vídeo, então você precisa duplicá-lo até chegar na duração que deseja. Agora adicione a imagem do palestrante na linha do tempo, redimensione e deixe do tamanho que você quiser. Você não precisa mostrar o corpo inteiro, então fica à vontade para aumentar o tamanho e deixar como você quiser. Não se esquece também de cuidar ali embaixo a imagem na linha do tempo para que ela dure o vídeo todo. Se você quiser adicionar um pouco mais de cor ou mudar a estética do vídeo, você pode adicionar filtros e testar. Você só precisa adicionar isso em cima da camada do personagem, então não deixe ela solta, arrasta o filtro exatamente em cima da camada. Assim tu pode ajustar o filtro para diminuir ou aumentar a intensidade somente no personagem. Não precisa de um design complexo aqui. Caso queira adicionar alguns detalhes nas bordas, como alguns enfeites ou fundos, é só baixar algumas imagens PNG em alguns sites sem direitos autorais, como FreePic ou Pixabay. Expande a imagem para a duração exata do vídeo. Você pode girar, reposicionar, redimensionar e deixar do jeito que quiser. Baixe então uma imagem de grão de filme de qualquer site de material de estoque e adicione na linha do tempo. Como você pode ver então, o grão de filme está cobrindo a imagem de fundo, o que não fica muito bom. Então com a camada selecionada vai até misturar, isso já melhora bastante. Agora é hora de gerar as legendas. Vai em texto, depois legendas automáticas, depois clica em gerar. Quando as legendas estiverem prontas, vai até modelos e escolha o modelo que deseja para esse estilo de vídeo. Legendas no estilo multilinhas funcionam perfeitamente. Não se esquece de redimensionar e posicionar as legendas no lugar certo. As legendas devem estar em maiúsculas, então vá para texto, depois básico e clica no botão deixar tudo em maiúsculas. Sinta-se à vontade para personalizar, mas para simplificar eu vou escolher esse modelo. O vídeo já está ficando bom. Agora tem uma coisa que a gente devia ter feito desde o início, então vamos fazer isso agora. Certifique-se de que todos os arquivos estão selecionados e mova-os 7 segundos à frente. Depois vá em texto e seleciona texto padrão. Certifique-se de ter copiado a citação gerada pelo ChatGPT e cola aqui. Como eu disse antes, não precisamos do título do livro ou do discurso. Então, se você copiou, fica à vontade para remover essa parte e dividir o texto em várias linhas. Então, aumenta a camada do texto até o início da narração. É importante adicionar um movimento no início do texto, a gente chama isso de animação. Então, já tem várias animações prontas aqui. Eu vou clicar em cima do texto, depois em animação. Eu vou escolher uma. Essa aqui fica legal, então eu vou selecionar. Então eu vou arrastar esse pontinho até ficar no tempo e digitação que eu achar interessante. Então até aqui ficou legal. E depois disso eu vou adicionar uma pequena animação na próxima imagem para coincidir com o tempo em que vai terminar esse movimento aqui que eu fiz no texto. Então esse movimento vai combinar com o movimento da próxima imagem e vai ficar bem legal. E quando terminar, vá até áudio, lá em efeitos sonoros e procura por digitando ou teclado digitando. Ouça alguns exemplos até achar o que você gostou. Adiciona na linha do tempo bem embaixo do texto da citação que a gente acabou de criar. Ajusta para o som iniciar quando o texto aparecer e corta no final do som para ele terminar quando o texto terminar também. Então vai parecer que tem alguém digitando ali e o som foi gravado. Depois seleciona os dois clipes e clica em criar clipe composto. Criação da thumbnail. Vamos criar uma thumbnail para o vídeo. E o primeiro passo para gerar a thumbnail é criar o texto que vai ser incluído nela. Então copia esse prompt que está no documento que eu deixei lá e cola dentro do ChatGPT. Desce até o final e substitui o espaço reservado pelo tema do vídeo. Em seguida, clica em Enter. Espera o ChatGPT gerar o texto, depois disso abre o seu editor de imagens
Eu vou usar o Canva, mas você pode usar o Photoshop ou qualquer outro editor. Você pode criar um documento do zero com a proporção de 2560 por 440, ou selecionar um template pronto que já tem no Canva e depois apagar todas as imagens que não vamos usar. O fundo da imagem tem que ser preto, então vamos deixar ele com fundo preto e em seguida arrasta e solta a imagem do palestrante. Vamos redimensionar e arrastá-la para a esquerda, assim deixando uma parte mais ou menos como está aqui. Depois escolhe a área do texto, cola o texto. Se ele ainda estiver pequeno, você pode aumentar. E também é necessário alterar a cor da primeira palavra. E para isso, destaque a parte do texto e escolha a cor desejada. O canal que a gente está modelando usa uma cor parecida com essa, então sinta-se livre para mudar se tiver uma cor específica em mente, mas não fuja muito disto. E uma das frases também tem que ter esse efeito, então quando terminar, seleciona a frase e adiciona esse efeito aqui. Coloca a cor de acordo com o vídeo que a gente está modelando, então esse canal utiliza essa cor e eu vou deixar essa aqui. Depois adiciona embaixo do texto uma frase com o nome do palestrante. Adiciona esse efeito nela e seleciona a cor desejada. Se não tiver do tamanho que você quer, pode diminuir ou aumentar, então deixa proporcional. Depois de finalizar então toda a modelagem do texto, deixar tudo alinhadinho e visualmente agradável, eu vou adicionar uma iluminação atrás do palestrante para dar aquele efeito de neon. Então vou selecionar algumas luzes neon, é só pesquisar por luz neon aqui nos elementos e eu vou arrastar, selecionar a camada e jogar para trás do palestrante. Então eu vou duplicar elas até conseguir a quantidade que fica legal, sem adicionar muitos efeitos para não ficar poluído. Então vou mudar para a cor amarela, assim como está no vídeo, e o efeito deve ficar mais ou menos assim. E depois de terminar tudo, exporta como PNG ou JPEG. Eu recomendo como JPEG porque PNG pode acabar ultrapassando o tamanho limite que o YouTube aceita. Então salva como JPEG. E se tu achou esse vídeo interessante, certamente tu vai adorar o novo nicho que está se destacando agora. E eu vou deixar o vídeo aqui em cima para você assistir. E se te ajudou bastante, se inscreve, deixa o like e um comentário que eu vou responder todo mundo. E até o próximo vídeo.